pedir que a igreja abrisse no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Mateus 22. Aleluia. Mateus 22, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e é com muito temor e tremor, Senhor, que, Senhor, nos prostramos diante de Ti, Senhor. A Deus, fala conosco, Senhor, o que o Senhor tem para falar à Tua igreja, Deus. Senhor, desde já nós nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo todas as nossas falhas, nossas imperfeições, Senhor, nos colocando atrás da cruz, Senhor, ó Deus, e levantando um trono de adoração, o único que é digno de ser adorado nesse lugar, que é Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, tenha liberdade de se mover nesse lugar, Senhor. Alinha a nossa mente ao nosso coração, a mente de Cristo, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém? Amados, essa passagem, né, na realidade, essa palavra é uma continuidade daquela palavra que eu preguei na semana retrasada, né? Como tantas pessoas fizeram a pergunta, né? Eu fiz a pergunta aqui: o que está te travando? Existem algumas coisas que nos travam, não é verdade? E a gente, às vezes, não tem nem coragem de confessar, né? Às vezes a gente se sente até envergonhado. Mas, diante da palavra de Deus, que é lâmpada, né? Que é luz e que ilumina as densas trevas do nosso ser, não há nada que fique encoberto, amém? E essa palavra é uma continuidade, porque eu dei uma resposta para Deus, algo que estava travado dentro de mim. Talvez não esteja travado e dentro de você, glória a Deus por isso. Mas dessa resposta veio essa pregação, amém? Então, primeiro, como eu sempre falo para vocês, corta para quem está pregando, não é indireta para ninguém, amém? Graças a Deus, diga graças a Deus. Então, gente, essa passagem aqui é uma passagem tão conhecida, uma passagem básica, sabe? Foi aqui que Deus me levou e tem algo que eu quero compartilhar com vocês. O que me chama, claro, o amor a Deus, né? É algo ímpar, né? E isso tem que ser a base de tudo, né? Mas o que me chama a atenção aqui é de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Quando Deus repete algo assim, né? E a gente vai ver essa expressão de todo o coração se repetindo ao longo da palavra, da Bíblia. A gente vê Jeremias 29:13 dizendo: buscar-me-eis e me encontrareis quando? De todo o coração. Então isso tem um valor, isso tem um poder, isso para Deus tem um significado. Isso mostra o quê? Por inteiro, né? Intensamente, de forma intencional, dando a Ele primazia, toda a primazia que lhe é devida. E eu diria para vocês, amado, que a base da nossa saúde espiritual está aqui. Se nós nos encontramos enfermos,
se nós estamos doentes espiritualmente falando, talvez se fosse medir, né? Como é que está o teu amor por Deus? Como é que estaria? Vamos começar essa palavra com a pergunta que Deus fez para mim. Como é que está o teu? Você ama Deus? Como é que está o teu nível de amor por Deus? E é claro que tudo flui desse lugar. Primeiro a gente ama Deus, e quando isso está ok, está on, né? Então automaticamente o teu amor próprio está fluindo, o amor ao próximo, né? Porque é um espelho, né? Que flui desse lugar do amor a Deus. Mas se não estiver, sabe? E a gente estiver fazendo muitas coisas e edificando, a gente corre o risco de, como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 3,12, da gente fazer um edifício de pedra, de diamante, de prata, de ouro, e naquele dia descobrir que virou tudo palha, porque a motivação estava errada, o fundamento não era apropriado para essa edificação. Está entendendo o que eu quero dizer, amados? Às vezes estamos completamente equivocados, né? E Deus manda, como é que você vai construir um segundo andar se está faltando fundação? Está entendendo o que eu quero dizer? Se não tem profundidade, o troço, uma hora ou outra, a casa vai cair. E é para que a tua casa espiritual não venha cair, que Deus me traz essa palavra nesse dia, amém? Vamos lá, gente, abra sua Bíblia, Ezequiel 47. Glória a Deus. Ezequiel 47, um texto tão conhecido, amados, né? Ezequiel 47. Mas é claro que Deus tem um propósito. Quando Ele criou o homem, foi se relacionar com o homem, tabernacular, não é isso? Desde Gênesis, Apocalipse, esse propósito não mudou, continua sendo o mesmo. A intenção de Deus é que Ele tenha um relacionamento de intimidade conosco. Quantos estão entendendo isso? E essa intimidade, ela vem quando a gente acaba se esvaziando, sabe, dos nossos achismos, do que a gente sente, né? Do nosso egoísmo, quando a gente abre mão de algumas distrações que roubam a nossa atenção, e aí nós passamos a depender somente dele. Sabe, quando a gente está nesse lugar, nós estamos prontos para desfrutar o amor de Deus. Deus, quando eu estava fazendo essa palavra, o que veio na minha mente é que nós estamos vivendo um tempo de uma superficialidade muito grande, amados. E é por isso que nós temos colhido, sabe, frutos. Cadê os frutos da igreja? Onde estão os milagres? Onde estão os sinais, os prodígios, sabe? Os Saulos se transformando, se tornando Paulo. Cadê, gente, né? Porque é uma fé rasa, uma fé superficial, e com Deus tem que ser de todo o coração. Deus é um Deus de profundidade. Quantos entendem isso? Mas o que você quer, o que você vai corresponder a essa busca, é o que você vai receber de Deus. Ezequiel 47, né? Voltando lá, quando a gente vai para o médico, e a primeira coisa, né? Ele vai tirar lá, né? Vai ver os teus sinais vitais, né? A pressão, né? Se nós fôssemos medir como está a nossa vida espiritual, se Deus fosse, sabe, aferir esse nível de amor, quem seria aprovado? Quem hoje poderia, Senhor, pode me levar? Nota 10, Senhor. Qual seria a nossa medição? Como estaria isso? E aí Ezequiel 47 fala assim: depois disso,
o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. Eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém? Amados, quando eu olho para essa passagem, é claro que existe um contexto aqui que mostra, né, que há restauração, renovação que vem de Deus. Ele é a fonte de vida, amém, igreja? Ele é a fonte de vida. Jesus, quando encontra com a samaritana pedindo água ali daquele poço, e aí ele escuta do Senhor: olha, se você soubesse aquele que te pede, você lhe pediria, ele daria água viva. Jesus é o rio que desce do trono de Deus, amém? Ele é essa água viva, cristalina, que restaura. Em Cristo, Deus restaura todas as coisas. Tem alguma coisa aí que precisa ser restaurada nessa noite? Cristo, esse é o rio que desce do trono de Deus, que já desceu, meu irmão, que traz renovo, que traz restauração, que traz vida e vida em abundância. Assim como o Ezequiel 47 diz: olha, por onde esse rio passar, tudo vai viver. Se tiver alguma coisa morta dentro de você, eu quero te dizer, deixa o rio de Deus passar, isso vai viver. Ele é ressurreição e vida, Jesus é ressurreição e vida. Mas quando eu olho para essa passagem, eu percebo isso, né, que vai mostrando ali os níveis, né, o homem com um prumo na mão, medindo, né, e aí água nos tornozelos, água no joelho, água no lombo, e chega num ponto de profundidade onde os pés já não conseguem mais tocar a terra, onde você está naquele nível de dependência de Deus, amados. Então, eu olho para esse rio, eu vejo o amor de Deus derramado na nossa vida. É algo tão intenso, é algo tão grande, é algo que a gente não tem noção do tamanho, da imensidão desse amor que nos restaura, nos liberta, nos sara, nos recebe do jeito que nós somos. Quantos estão entendendo isso? A Bíblia diz lá em Romanos 8 que nada, absolutamente nada, poderá nos separar desse amor de tão grande, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma criatura. O amor de Deus que há em Cristo Jesus. Jesus é amor. Amém? E aí, obrigada, minha amada. Poxa, estamos nos comunicando pelo olhar, glória a Deus, sem intimidade, amém? E aí, mas como nós correspondemos a esse amor? É a pergunta que não quer calar. Às vezes você anda até o tornozelo, você tem experiências com Deus, você aceita Jesus, você começa a ter aquelas experiências, se alegra na presença do Senhor e está tudo bem, e você acha que aquilo dali já é o suficiente, e não te desafia a querer ir mais adentro, ir mais. Se você quer, o tema dessa pregação é indo mais fundo em Deus, no amor de Deus, amém?
Quantos aceitam esse desafio? Então, quando fala de tornozelos, lombos tornozelo, joelho e lombo, fala da força do homem. Quando imagina você nesse rio, quando está com a água, o nível de dificuldade vai aumentando por causa da resistência da água, mas você ainda consegue se locomover para um lado, para o outro, tomar as suas escolhas, tomar as suas decisões. Mas quando você chega naquele lugar onde a profundidade é maior, amados, ali ou você aprende a depender dele, ou então, sabe, a gente precisa reaprender desde lá, voltar lá para a margem, né? Então eu olho para a história da igreja, olho para aqueles discípulos, homens simples. Hoje a gente estava falando aqui, homens como nós. Jesus poderia ter escolhido aqueles lá dentro do templo, né, religiosos, mas ele escolheu pescadores, escolheu publicano, pessoas do povo, amados. E com esses 12, ele derramou ali o seu amor, o seu conhecimento, palavras de vida eterna. Mas quando a gente olha, né, nessa caminhada dos discípulos, teve um determinado ponto que fez com que eles, que a gente costuma falar, um ponto sem volta, que eles nunca mais seriam os mesmos. Não estou entendendo o que eu quero dizer? Há quem diga que foi em Atos 2, na descida do Espírito Santo, né? no Pentecoste. Há quem diga que foi na ressurreição, quando eles viram o Senhor ressurreto, o cumprimento da promessa. Mas eu quero te dizer que é na cruz, amados, que é escândalo para muitos, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A cruz realmente foi essa virada de chave. Quantos concordam? Diga glória a Deus, porque foi lá que Ele resgatou a minha vida e a tua vida, e somente o amor de Deus, sabe, naquela cruz poderia fazer o que ninguém mais faria por nós. Abra aí a sua Bíblia em Lucas 5, amém? Meu Deus, Lucas 5. Quero te dizer, querido, que existem mistérios, existem, sabe, coisas que Deus quer nos entregar, e você não vai conseguir na superficialidade da vida que nós estamos levando, sabe? Precisa ir mais fundo, precisa de profundidade, né? E no capítulo 5, fala assim, versículo 1: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar, né? Na NVI, fantástica, olha como está falando: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique.
Amém? Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram de seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amados, quando eu olho para essa passagem, primeira coisa, Jesus não poderia fazer aquele milagre ali no raso. Poderia chamar os peixes para pular dentro do barco. Jesus não poderia mudar a tua história exatamente nessa posição que você se encontra, fraco, sem muita intimidade com Deus, sem muito compromisso. Deus não poderia fazer isso? Pode, Ele é Deus, mas eu amo essa passagem, porque aqui eles estavam lavando a rede, e aquilo era um sinal de que eles estavam, tinha encerrado o turno deles. Eles estavam exaustos, na rede só tinha sujeira. Quando o evangelho, a palavra de Deus chegou até você, como ela te encontrou? Te encontrou cheio de esperança, de expectativa. Talvez tenha te encontrado nesse lugar, no lugar da desistência, onde nada de bom acontece na minha vida. Mas quando ele estava lavando a rede, Jesus estava pregando para a multidão, e a palavra de Deus começou a entrar nos ouvidos. E a fé vem, amados, pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Estavam cansados, tinham trabalhado a noite inteira, mas a palavra de Deus gerou fé no coração de Pedro, a ponto dele dizer: sobre a tua palavra eu vou fazer isso que você está me mandando, eu vou obedecer. Ainda que eu não te conheça, eu não sei quem você é, não estou entendendo nada, mas gerou fé, gerou convicção. Amados, como nós podemos sobreviver longe da palavra de Deus? Como nós podemos, que saúde espiritual nós podemos ter, amados? Vamos ficando enfermos. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. É alimento, assim como foi a resposta ali para Pedro, é a resposta para todos nós aqui nessa noite. Não foi você que veio, por acaso, foi Deus que te trouxe. Talvez você esteja lá no barco da tua vida, da tua aflição, mas Jesus está querendo entrar e está querendo trazer transformação, mudança. Você crê nisso? Ele quer isso, é tudo que ele quer, meu marido antes de se converter, ele pescava, parou de pescar, poderia continuar, isso era um hábito maravilhoso, e eu lembro que ele falava algumas coisas, aprendi algumas coisas vendo, pegava muito peixe-espada, não é isso? Falava que peixe-espada dava muito trabalho, que é tipo cachorro, que ele morde, inclusive, então tem que ter, era muito trabalhoso, às vezes só vinha espada, E robalo, quem é que gosta aí de um robalo fritinho? Aleluia, glória a Deus, tudo de bom. Robalo, o peixinho, gente, a isca desse peixe é só camarão vivo. O peixe tem gosto de camarão, porque ele só come camarão vivo. Então, é um peixinho, é uma carne nobre. Aprendi com isso. Mas eu quero dizer para você, você é o peixe grande que Deus pescou, querido. Pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. E eu quero te dizer que lá no fundo é onde tem os maiores peixes. No raso é só cocoroca, é só aqueles peixinhos, engasga-gato, que entala. No fundo, peixe grande, meu irmão, no raso encalha e morre. Você é um peixe grande para Deus, amados.
Jesus estava pescando esse peixão chamado Pedro, vacilão, inconstante. E ele ainda estava dizendo para ele: eu te pesco e ainda te faço pescador. Você crê nisso? Olha que graça maravilhosa. Ele nos alcança e com a mesma graça que nós somos alcançados, nós podemos alcançar outras e outras vidas, amados. Isso não para, não vai parar nunca, sabe? E a medida, essa passagem é tão linda, eu amo essa passagem, porque quando nós nos aproximamos, né? O tema é isso, indo mais fundo em Deus. Às vezes, quando a gente vai se aproximando dele, como aquele louvor lindo, né? Da Laura Salgueles, quanto mais a gente vai chegando, a gente vê que a gente vai vendo os nossos defeitos, nossos pecados. Foi exatamente isso que viu Pedro. Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Amados, você sabe o que é culto a Deus? É quando você entrega algo para Ele. Sabe? E o que nós vamos entregar para esse Deus que é dono de tudo, criador de todas as coisas? Entrega os teus pecados. Entrega a tua vida pregressa. Entrega essa coisa de que uma hora você vai para o raso, outra hora você dá um rolezinho lá no fundo. Entrega isso para Deus. Senhor, não quero mais. Pedro reconheceu quem ele era. Precisa de coragem, amados. Precisa de coragem para nós reconhecermos quem nós somos diante dele. Precisa coragem da gente chegar e dizer: Senhor, eu te amo só de boca, Deus. Mas olha, esse amor está muito raso. Eu sei que pode aumentar, Deus. Eu sei que um dia foi grande, Deus. Mas parece que foi, ó. Entrega para Ele, amados. Não adianta a gente tentar mostrar algo que a gente não está vivendo. Ele coloca um raio-x no nosso coração. Quando você entrou aqui, amados, Ele sabe de tudo. Corresponda a esse amor, amém? Mesmo em momentos de frustração, de cansaço, a obediência à palavra de Jesus pode levar a grandes milagres e transformações em nossas vidas. Você crê nisso? Funcionou com Pedro? Funciona comigo, funciona com você. Tudo que nós precisamos é ir mais fundo, é ir mar alto, amém? Vamos lá, abra aí em Jonas 1, aleluia. Tem guerras, quem está enfrentando guerras aqui, amados? Existem guerras, querido, que existe só uma solução para você sair desse lugar, para você sobreviver. Não sei se você já chegou nesse lugar, onde você precisa ir mergulhar mais fundo. Quem já viu aquele filme aí? Lá vou eu nos filmes, né? Lembra daquele filme de tsunami? Nem lembro mais. Foi um caso verídico que passou. Enfim, ai, misericórdia. Oi? Não, que batomuxo, não. Aquela tsunami que veio na Tailândia. Oi? Na Indonésia. Meu Deus, misericórdia. Não está gravando isso não, né? Isso aí tem que... Então, gente, quem viu o filme sabe muito bem. Era uma família que estava hospedada num resort. E aí... ele estava mergulhando, então veio a onda gigante e quando ele voltou, veio à superfície, estava tudo destruído. Então assim é na nossa vida, às vezes nós estamos passando por situações tão complicadas que a tua única saída é mergulhar mais fundo em Deus. É mergulhar onde naquele lugar Ele possa ser o teu oxigênio. Você possa respirar nele
e Ele respirar em você. Esse nível de intimidade é o que Deus quer para cada um de nós. Não sei se você conhece o livro de Jonas, é um livro tão curtinho e Jesus citou esse livro. Volta e meia eu falo, porque é um livro profético. Quando os fariseus pediram um sinal, e Jesus disse: uma geração maligna me pede um sinal, mas não será dado outro sinal, a não ser o do profeta Jonas, que ficou no ventre do grande peixe. Mas aqui no capítulo 1 de Jonas, né? Se você não conhece o livro, vamos lá no 9, né? Jonas tinha um chamado, né? De pregar em Nínive, e Jonas temeu muito, e ele pegou o barco e foi na direção contrária, e no meio do caminho veio uma tempestade, meu irmão. E aí, quando estavam lá desesperados com aquela tempestade, Jonas estava no fundo do barco, dormindo, e aí chegam até ele, né, e perguntam de onde ele vinha, qual era a terra, que povo, né, ele pertencia. Versículo 9, ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei, por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Amém, amados? Essa passagem aqui mostra, né? Se você for ler o livro todo, você entende a misericórdia de Deus pelo povo de Nínive, que não sabia distinguir entre a mão direita e a esquerda, o amor de Deus que excede o nosso entendimento. Não é só para aqueles que estão aqui dentro, sabe, gente? É justamente para aqueles que estão lá fora, os ninivitas, né? E às vezes a gente acha que é só para a gente, né? Não é isso, Jonas, né? E a misericórdia de Deus pelo profeta, amados. Quando nós olhamos para essa passagem, o grande peixe, na realidade, era a salvação do profeta. Se ele tivesse sido jogado no mar, ele poderia realmente morrer, mas é lá no mar, tragado por aquele peixe, que ele orou ao Senhor. Deixa eu te perguntar, qual é o grande peixe que Deus enviou para te salvar? Talvez você esteja olhando para essa situação como algo, um castigo de Deus para a tua vida, mas quem sabe essa situação é a tua salvação. Às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço, amados, para descobrir que só o Senhor é Deus na nossa vida. A gente precisa chegar nessa situação para reconhecer que sem Ele nada podemos, que sem Ele aonde nós iremos. Foi nesse lugar que Jonas orou
Foi nesse lugar que Jonas se humilhou diante de Deus. E é nesse lugar que nós reconhecemos um amor tão grande, que restaura, que nos dá chance para recomeçar. Vou repetir. A misericórdia e o amor de Deus está disponível a todos nós. Para quê, pastora? Para recomeçarmos, para restaurarmos a besteira que nós fizemos, para consertar os nossos erros do passado. Deus não é aquele que joga na nossa cara, amados. Deus é aquele que chega para você: eu estou aqui, filha, e eu vou te ajudar. Você não está sozinha, conta comigo. Eu ainda te amo, eu não deixei de te amar. Filho é sempre filho. Isso eu aprendi com Deus. Você pode ficar meio chateado com teu filho quando ele não corresponde, mas ele não deixa de ser teu filho. E você continua amando, nós sendo falhos. Imagina Deus sendo perfeito. Quantos são filhos de Deus? A misericórdia de Deus ainda está disponível para você. Não importa, não interessa o que você fez, basta você orar como Jonas orou, nesse lugar que você se encontra, e dizer: Pai, eu pequei, olha aqui, eu me humilho, eu reconheço. E Deus vai vomitar o teu projeto original, aquilo que o diabo tragou, sabe, aquela intimidade, aquela paixão que você tinha antes, Ele vai devolver. Quantos entendem isso? Deus é o Deus que restaura, Deus é Deus que restitui 7 vezes mais. Esse é o poder de Deus. Nós desconhecemos o tamanho desse amor. Nós precisamos ir mais fundo para conhecer esse amor de Deus pela nossa vida, porque esse amor nos constrange, amados. Amém? Por último, penúltimo. Lucas 6, vamos lá. Por que você tem que ir mais fundo em Deus? Lucas 6. Aleluia. Está comigo? Está fazendo sentido, igreja? Ai, que bom. Pensei que era só para mim. Aleluia. Tão bom quando Deus fala com você e fala com todo mundo. Amém. Você não se sente só tão envergonhado. Jesus. Amém, gente? Sabe, amados, às vezes nos falta firmeza. Deus tem falado isso comigo. Sermos firmes, constantes, equilibrados, sabe? Parar de oscilar de um lado para o outro. E nessa passagem aqui, olha aqui. Por que me chamais, versículo 46, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Sabe, amados, a gente ama tanta coisa. Eu amo meu gato. Quem conhece Mingau? Mingau é fofinho, né? Eu amo meus filhos, eu amo tantas coisas. Mas o amor a Deus, o amor bíblico, o amor que Deus reconhece, esse me ama. Eu amo meu o gatão ali, o gatão. Eu amo meu marido. Mas o amor a Deus envolve, gente, obediência, obedecer, ter os princípios dele, sabe, dentro de você, como a gente falou na escola bíblica, que é o temor do Senhor, sabe, é um princípio de santificação. Quando você perde isso, meu irmão, você fica como um barco à deriva. Preste atenção. Então Jesus chega e fala para ele: olha, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido
bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Sabe, amados, essa firmeza que a gente vai encontrar em Deus é somente quando nós cavarmos fundo na rocha, que é Cristo. E é ficarmos ali naquele lugar onde você verdadeiramente pode dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É quando ninguém mais sabe onde acaba você e onde começa o Senhor. É quando as pessoas olham para você e veem, sabe, que Cristo em você é a esperança da glória de Deus. É esse relacionamento que Deus quer conosco. Não um relacionamento passageiro, onde nós declaramos a Ele o nosso amor e depois a gente entra de férias. Oséias 6, versículo 4, olha o que Deus fala, né, para o povo: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que cedo passa, amados. Sabe, não basta a gente ser passageiro, tem que ser uma construção, sabe, não é um flerte com Deus, não é um namoro, é um casamento, é uma eternidade com Cristo na glória. Quantos estão entendendo? E se o nosso amor tiver superficial, nós não vamos suportar, vai ser muito chato, amados. Vai ser muito tedioso. Nós temos a oportunidade aqui na terra de irmos mais fundo no amor de Deus. Está entendendo o que eu quero dizer, amados? Somente, sabe, indo fundo nesse amor, nesse relacionamento, é que nós vamos adquirir a firmeza necessária para permanecermos. Quando soprarem os problemas, quando você tiver a frustração, quando chegar o escândalo, quando você se decepcionar com pessoas. Lembra que eu falei que o reflexo, o teu amor a Deus, é como você está lidando com o próximo. Quem já viu aquela... Meu Deus, um comentário aqui, por que veio isso na minha cabeça, né? Eu vi num para-choque de um carro: quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo o meu cachorro. Já viu isso? Quem nunca, se eu perguntar aqui, quem nunca se ofendeu com ninguém? Quem nunca se decepcionou? Quem nunca, gente? São muitas e muitas e muitas frustrações. Mas ainda assim, o nosso amor precisa ser constante. Eu amo aquela passagem no versículo, em Salmos, que diz: o seu constante amor. Louvai a Deus, né? Pelo seu constante amor. O amor de Deus é constante. E o nosso amor é oscilante. Por quê, amados? Por quê? Porque não temos ido fundo em Deus, porque o nosso relacionamento com Ele ainda está muito superficial. Por último, e eu quero chamar os levitas aqui, aleluia, glória a Deus, Efésios 3, 16, porque, por último, nós precisamos ir mais fundo nele, nesse amor tão inconstante, tão vacilante. Senhor, o Senhor nos... Efésios 3, 16, amém? Aleluia. Para que, segundo, Paulo está fazendo uma oração pelos Efésios, né? 14. Por esta razão me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória,
vos conceda que sejais fortalecidos com poder, igreja, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Sabe, igreja, quando a gente vai mais fundo no amor de Deus, nós refletimos esse amor, e somente assim nós podemos desfrutar da sua plenitude. Se não for dessa maneira, querido, nós nos enganamos a nós mesmos, nos tornamos, sabe, mentirosos, né? Hipócritas, religiosos. E Deus nos sonda, Deus nos conhece, Deus sabe exatamente como nós estamos. Falei para vocês que o ponto, a virada na vida daqueles discípulos foi a cruz. E aqui a gente olha para essa passagem, a gente vê 4 medidas: largura, comprimento, altura e profundidade, as 4 extremidades da cruz do Calvário. A altura, Deus nos reconciliou com o Pai. Nós que estávamos perdidos nos nossos delitos, e Ele nos entregou o ministério da reconciliação. A largura, porque serve para todos, não só os que estão aqui dentro, mas inclusive os que estão lá fora. Aqueles que estão nos presídios, aqueles que cometeram os mais hediondos crimes. A graça de Deus é suficiente para alcançar e transformar o mais vil pecador. E isso é o que é maravilhoso na cruz. Amados, isso é o que é mais maravilhoso no Evangelho: a transformação, a mudança de caráter. O cumprimento, porque serve para todas as épocas. O sacrifício de Jesus não foi só para aquela geração, serve para todos, desde Adão até o último homem, querido. É para todas as épocas. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente. E Ele tem o poder para restaurar vidas em todas as eras, salvar, curar, libertar, avivar. Amém? Profundidade, querida, porque Ele suportou aquele sofrimento. O amor dele não foi superficial, Ele precisou morrer, Ele precisou nos fazer expiação pelos nossos pecados através da sua morte, e morte de cruz, amados.